This call is now being recorded. Boa tarde, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Estava eu cá emocionado com nossa praticamente última aula da disciplina de programação orientada a objetos. Nos encaminhamos para o final e para uma despedida que para vocês é feliz, mas para mim é triste, porque vamos passar um tempo longe deste convívio que, apesar de virtual, é bem próximo, graças a Deus. Então, para finalizarmos o nosso último dia de encontros virtuais, tirando a apresentação do trabalho, claro, hoje iniciamos nossas apresentações com o padrão State, apresentado por Rudinilli e Lunardi. Fiquem à vontade, meus queridos jovens, a sala é toda de vocês. Alô. Estou escutando. Pois eu vou começar aqui a... Você transmite, Rudinilli? Vou... Já vejo sua tela. Já vejo a apresentação. Isso vai. Tudo certo? Ah, tá aparecendo outro, deixa eu... Essa tela não tá boa não, porque você está compartilhando, inclusive, com as anotações. Você tem que compartilhar só a tela da apresentação. Agora tá massa, Rudinilli. Essa daí tá bacana. Pronto. Pois eu vou começar aqui. Se der para você ficar mais perto do microfone, para mim tá baixo. Para vocês tá baixo, galera? Eu tô com o meu som aqui no máximo já. Aqui tá baixo também. Tá certo, eu vou tentar falar mais perto aqui. Assim tá bom. Bom, boa Pronto, tarde já melhorou. Só essa respirada aí. Boa tarde a todos. Lunardi e eu, Rudinilli, vamos começar a apresentar aqui o projeto, padrão de projeto State. Lunardi vai começar aí a falar. Boa tarde, pessoal. Vamos começar com uma pequena introdução, né, sobre o padrão de projeto State. Ele é um padrão do tipo comportamental que permite que o objeto altere seu comportamento quando o estado interno muda, ele é como se o objeto mudasse de classe. O padrão state é intimamente relacionado com o conceito de uma máquina de estado, como está aí destacado. Isso é uma informação bem importante. A ideia da máquina de estado de estado finito, é que em qualquer dado momento há um número finito de estados que um programa possa estar. Dentro de qualquer estado único, o programa se comporta de forma diferente. E o programa pode ser trocado de um estado para o outro instantaneamente. Mas, dependendo do estado em que o programa esteja, ele pode ou não trocar para outros estados. E essa regra de troca chama-se transições, que são finitas e pré-determinadas. Isso aí lembra até um pouco a parte de autômatos. Eu não sei se alguém já viu. Eu comecei a ver a disciplina só, mas não cheguei a ver toda. Mas eu Se acho me que permite uma parte, Lunardi, uma das formas mais fáceis de implementar uma máquina de estados ou um autômato qualquer é justamente utilizando esse padrão. Uhum. E essa aplicação da máquina de estado finito você pode usar também para objetos, né? Para a nossa disciplina. E aí vem um exemplo. A gente imagina que, nesse exemplo, nós temos essa classe documento, que ele pode estar nesses três estados: rascunho, moderação e publicado. O método publicado do documento funciona um pouco diferente em cada estado, né? No estado de rascunho, ele move o documento
para moderação. E na moderação, ele já torna o documento público, mas só se o usuário for o administrador. E quando ele está no publicado, ele não faz nada. Essas máquinas de estado são geralmente implementadas com muitos operadores condicionais, o if, o switch, e eles que selecionam o comportamento apropriado de cada estado. Mas aí também que vem uma das fraquezas desse padrão, que é por ele se basear em condicionais, que ele se revela que, que esse problema se revela quando começamos a adicionar mais e mais estados e comportamentos baseados nesses estados para essa classe, para tal classe, né? A maioria dos métodos irá conter condicionais monstruosos que selecionam o comportamento apropriado de um método de acordo com o estado atual. Um código como esse seria muito difícil de se fazer a manutenção, porque qualquer mudança na lógica de transição de qualquer desses estados pode necessitar a mudança de condicionais em todos os métodos. E esse problema tende a ficar maior à medida que o código fica maior também, né? E se tornando muito difícil a alteração. E a solução desse padrão state, ele sugere que você crie novas classes para todos esses estados possíveis desses objetos e extraia todos os comportamentos específicos do estado para dentro dessas classes. Isso quer dizer que ao invés de implementar todos os comportamentos por conta própria, o objeto original armazena uma referência para um dos objetos de estado que representa seu estado atual e delega todo o trabalho relacionado aos estados para aquele objeto. Para fazer a transição do contexto para outro estado, a gente substitui o objeto de estado ativo por outro objeto que represente o novo estado. Isso é possível somente se todas as classes de estado seguirem a mesma interface e funcionem com esses objetos através daquela interface. E mais uma coisinha, que essa estrutura desse padrão, ela pode até ser um pouco parecida com o strategy, mas que é outro padrão, mas há uma pequena diferença, que no padrão state, os estados em particular podem estar cientes de cada um e iniciar transições de um estado para outro. Mas no strategy, eles quase nunca sabem sobre os outros estados. Pronto? Sim. Pronto, vamos para a estrutura do state. A gente tem o context, tem o state e tem os concrete states. No nosso context, ele vai armazenar uma referência a um dos estados. E ele vai deixar que esses estados tenham os trabalhos específicos. A comunicação com esses estados ela é feita através da interface do estado. E você vai ter um setter nesse contexto que vai ser para fazer a troca do estado. O nosso state, ele é a interface dos nossos estados, e nele você vai ter métodos específicos e que façam sentido para todos os estados concretos. E os nossos concrete states, eles vão ter suas próprias implementações para os métodos do estado, que é aquela interface. Eles podem também armazenar uma referência do contexto e através dessa referência eles podem buscar qualquer informação desejada. Aí tem a aplicabilidade. Bom, você pode aplicar o padrão state quando você tem um objeto que se comporta de maneira diferente, dependendo do seu estado atual, quando o número de estados é enorme e quando o código ou estado específico muda com frequência. Isso porque o padrão state ele permite que você extraia todo o código de estado específico para classes distintas, assim você pode adicionar novos ou alterar os existentes independentemente. Você pode aplicar também quando você tem uma classe populada com condicionais gigantes, que alteram como a classe se comporta de acordo com os valores atuais dos campos da classe. Porque o padrão state ele permite também que você extraia ramificações desses condicionais para os métodos da classe correspondente. Assim você tira do contexto a classe principal, né? Que é você ter os campos temporários e métodos auxiliares.
Você pode aplicar também quando tem muito código duplicado em muitos estados parecidos e transições de uma máquina de estado baseada em condições. Porque o padrão state ele permite que você tenha hierarquias de classe estado e reduz a duplicação ao você extrair essa duplicação esse código comum para dentro dessas classes abstratas base. Bem, como implementar o padrão state? Primeiro você vai decidir qual classe vai agir como contexto. Essa classe ela pode ser uma já existente que tenha dependência de um estado ou uma nova caso você tenha o código de estado distribuído em múltiplas classes. Você vai declarar a interface do estado, que vai ser aqueles métodos que fazem sentido para todos os nossos concrete states. Então, para cada estado real, que são os concrete states, você vai criar uma classe que deriva da interface do estado. Você vai adicionar uma referência do tipo de interface do estado na classe contexto. E também você vai precisar de um setter para realizar a sobrescrita. Você vai substituir essas condicionais vazias do método contexto por chamadas aos métodos do objeto estado. E você vai precisar criar uma instância de uma das classes estados e repassar para o contexto. Isso é para você poder fazer a troca do estado. E essa troca de estado ela pode ser feita através do próprio contexto, do estado concreto e até mesmo do cliente. E agora a demonstração do código. Bem, a demonstração vai ser de um tocador de mídia, que os controles eles vão se comportar diferente dependendo do estado. Eu vou precisar para a apresentação, eu acho. Deixa eu parar aqui. Uma janela. Deixa eu colocar aqui. Dá para ver o meu Visual Code aí? Dá para aumentar um pouquinho? Não, eu vou aumentar aqui. Melhorou. Pronto. Bom, o primeiro aqui, essa primeira classe aqui é o nosso context, que é o nosso player. Ele vai ter a referência ao nosso estado, que é a interface. Aqui, ele já inicia colocando um dos estados, que é o nosso ready state. A gente tem aquele setter, que é para realizar a troca do estado. E tem um método para retornar o nosso estado. E aqui são algumas funcionalidades, que é iniciar nossas músicas, próxima música, música anterior. Pronto, aqui é o nosso estado, que é a nossa interface. Nele a gente tem os métodos que fazem sentido para os nossos estados. A gente tem uma referência ao nosso context, que é o player. E aqui os nossos concrete states. Nele a gente tem a implementação de cada um daqueles métodos. E cada estado ela tem sua própria implementação. Aqui é a nossa interface, que não preciso explicar muito isso aqui, não é o foco do padrão. E aqui a gente tem os nossos botões, que são os controles. Eles vão no nosso contexto, eles buscam o estado que está no nosso contexto e realizam o método do contexto que está. Eu acho que eu vou precisar colocar também na aplicaçãozinha, deixa eu colocar aqui. Colocar a tela inteira. Que ela é bem pequena. Pronto, dá pra ver aí, né, o controlezinho.
Sim. Já sim. A gente aqui dá o nosso play, aí começa a tocar a nossa primeira música. O next, passando a música, o prev tá voltando. Se eu der um play, ele vai pro paused. E se eu tentar ir pra next ou prev, ele vai dizer que tá bloqueado. Se eu voltar, vai continuar da música. Se eu der um stop, dar um stop play, se eu tentar voltar ou dar next, vai dar bloqueado. Aí quando eu vou dar o play de novo, ele vai pro ready, que também deixa bloqueado. E se eu der play de novo, vai voltar a tocar a música. E agora eu vou precisar voltar, que é a hora das perguntas agora. Antes, eu quero saber se a galera quer perguntar alguma coisa, ó. Lembra aí, olha o sorteio, já já vai ter perguntas. Então, última oportunidade para Eu vocês. não tenho, não. Eu não tenho, não. Mas cadê Caio, cadê Caio? você, Caio? Cadê Caio? Aquela voz. Professor, eu Caio. tenho uma dúvida. Eu tô Manda. saudade dessa voz. Professor, então pergunta. Brincadeira, então não. Eu esqueci, tem as prós e contras ainda. Tem essa parte aí ainda. Vai matar essa parte ainda. Ixi, aí já entregou as perguntas e já essa entregou. parte aí. Não, entrei. Vixe. Então preste atenção, pessoal. Só falar rapidinho os prós e os contras do nosso projeto, do State. O princípio de responsabilidade única, ele organiza o código relacional do Estado a estados particulares em classes separadas. Princípio aberto e fechado, ele introduz novos estados sem mudar a classe de estado ou contexto existentes. E ele também simplifica o código de contexto ao eliminar essas condicionais das máquinas de estado pesadas. E o único contra, assim, o mais relevante desse padrão é que ele pode ser um exagero se essa máquina tiver só alguns estados ou se raramente mudar eles. Agora sim. Quem quer fazer pergunta, não? Manda aí, Caio. Se não, eu vou fazer a primeira pergunta para vocês. Tem alguém que nunca respondeu ainda? Hoje é o último dia, a última oportunidade de ganhar um ponto. Ó, já apareceu o George aí. Mais alguém? Matheus, tem certeza, Matheus? Rapaz, gente negativa também. Quem tá negativo aí? Tem ninguém negativo mais não? Vinícius, você tá negativo? Tá não, né? Não, professor. Então as perguntas primeiro. Na verdade, tem duas certezas, Matheus. Uma é que o Robin vai puxar para a esquerda, a segunda é que é a morte, mas tudo bem. E vamos lá, então. Então tem George, a primeira pergunta é para o George, manda aí. Vamos lá. Oi, George, bem facinho, cara. Deixa eu ler a pergunta, né? Com que conceito o padrão state é intimamente relacionado e o porquê? O conceito é o da máquina de estado finito lá que você mostrou lá no começo, né? E eu acho que porque, tipo, em qualquer situação, há um número finito de estados que um programa possa estar, no caso, né? Exatamente. Ó, galera, de novo, outra dica. Vocês vão chegar lá na disciplina de autômatos e linguagens formais e também na disciplina de teoria e muito provavelmente vocês vão precisar implementar máquinas de estados. Aplica o state e corre para o abraço. Sem erro. Muito bem, George. Você muito vê bem. máquina de estado em compiladores também. Em compiladores também, só que compiladores não vão te passar, não vão pedir para você implementar nenhuma, não. Em compiladores, vocês vão usar as máquinas prontas da ferramenta, o IAC,
Não esqueci o nome. Eu já ministrei compiladores, mas faz tempo. Jorge, mais um, mas não precisa fazer, não. Já em autômatos, linguagens formais e teoria, o professor vai pedir para vocês fazerem. Aí o bicho pega. Pega não, né? Só aplicar o padrão aí, sucesso. Bora, pergunta do Matheus. Pergunta premiada, hein? Eita, Matheus, é a premiada. Ó, ô, coisa boa. Bora, Matheus. Bora, Matheus. Ele respondeu no chat comportamental. E aí, galera? Correto, né? Essa tem que acertar. Pronto. A última pergunta vai para o gerador para alguém ficar negativo para a gente poder fazer novas perguntas na próxima. Número 6. Quem é o 6? Deixa eu pegar aqui, lista de presença. O número 6 é Caio Dias Gilovski. Vai lá, Caio. Quais Na métodos interface devem do estar na Estado, interface do Estado? tem que ter o que está em comum entre todos os estados, e tem que ter o set de setar o estado, é isso? Na interface do Estado, não no contexto. Do Estado, Caio. Do Estado, Caio. Na interface do estado é só o que tem em comum entre os estados, então não. É, os que façam sentido para todos os concrete states. É, todos Valeu os. só meio, hein? Mas não Aliás, é. valeu o direito de você não ficar negativo. Tá bom, né? Tá bom. Bom. É... Mas espera aí, só uma dúvida. Isso não foi o que eu disse, não? O método faz sentido para todos os concrete states, não? Mas mais ou menos. Eu vou dar 0,8 só. Tá bom, tá bom. Achei que você enrolou um pouco. Então, Valeu, peraí. galera. Parabéns. Uhul! Fifi! Aí a próxima pergunta já fica pro Caio valendo 0,2. Não, porque ele já tá com ponto. Na verdade, nem vai contar não esse ponto. Né? Agora é o George e o Matheus M. Matheus M é Matheus de quê? Enfim, Template Method. Estão aí? Sim, acabamos de responder. Ah, é verdade. Vai lá, George. Fica à vontade. Já vejo, mas começou nas vantagens e desvantagens. Tirou. Dá só um instantinho. É que eu tinha aberto a apresentação e tava aparecendo o PowerPoint só. Tá dando para escutar aí, professor? Escuta os dois. Pronto, pronto. Você vai apresentar aí, Jorge? Apresenta, pode deixar. Só tive um probleminha aqui. Pronto. Pronto. Tá vendo aí agora? Agora sim. Pronto. Obrigado. Quem vai começar apresentando vai ser Matheus. A gente ficou com o Template Method, que também é um padrão de projeto comportamental, ou seja, ele atua diretamente nas atribuições de responsabilidade do objeto e na comunicação entre os objetos. O Template Method, ele modifica o comportamento interno do algoritmo utilizando herança. Ele é basicamente uma forma alternativa de se utilizar herança. Pode passar.
Quando utilizar o template method, é recomendado que você utilize o template method quando você está trabalhando com várias classes que contêm os algoritmos quase idênticos, só que tenha pequenas diferenças entre eles. Aí, no caso, você implementa as partes invariantes, que não mudam no algoritmo da classe base, e deixa para a subclasse implementar os que variam, o comportamento que varia entre os métodos. E também é recomendado você utilizar o template method quando você está trabalhando com classes abstratas e percebe que você consegue quebrar o algoritmo em uma série de etapas e que você consiga transformar essas etapas em métodos. Pode passar. O template method é bem simples e a estrutura dele também. Ele é basicamente feito com a classe abstrata, que tem um método final, que é o template method, que tem aí no exemplo. Ele pode ter qualquer nome, não é porque está template method aí que tem que ser template method, é só para afirmar que ele tem que ser o método final, para que ele não tenha o perigo de ser sobrescrito nas subclasses. E ele é como um método que chama os métodos. Ele vai chamar os passos 1, 2, 3 e 4, como está aí no balãozinho do lado. E ele pode ter esses métodos, os passos que estão aí, ele pode ser tanto implementado na classe abstrata como nas subclasses. Só que o ideal é que tenha pelo menos um que não seja implementado na classe abstrata, né? Porque senão não tem sentido utilizar o template method. Mas dá para entender melhor com a implementação, que George vai falar aí. Bem, dando início aqui, a gente vai ter a nossa classe principal, né, que vai ser essa classe treinos, ali descrita ali em cima. E ela tem um método dentro dela, o método treino diário, que tem como a principal finalidade ter um algoritmo que vai ser seguido, vai seguir todos os passos, assim como o Matheus falou agora há pouco. E vocês podem perceber que a gente tem os métodos aí, preparo físico, jogo treino e treino tático. Sendo esses, vamos dizer assim, as etapas que o programa vai seguir. Aí, prosseguindo, a gente vai começar a entrar mais dentro do template method, que vai ser quando a gente vai chegar nos treinos da meia temporada. E logo em seguida também a gente vai ter outro tipo de treino que vai ser para apresentar melhor, mas por enquanto vamos trabalhar com isso aqui. Eles implementam no preparo físico, e vamos dizer assim, vai ser uma alteração do jeito do treino do preparo físico que a gente já tinha aqui, a classe abstrata. E no jogo treino a mesma coisa, como podem perceber aqui. Aqui, no treino do início da temporada, a gente vai ter a mesma situação, só que a gente vai alterar vamos dizer assim, o conteúdo da subclasse, que aqui era preparo físico intenso, e o treino era com equipe reserva. E aqui o preparamento físico é leve, e é com o jogo com o treino da equipe júnior. Tá dando para acompanhar aí, Matheus? A explicação, ou estou explicando rápido demais? Não, tá de boa. Certo. Isso é para mostrar a funcionalidade dele, que você pode alterar uma coisa simples sem que você tenha que recodar isso tudo, que a gente vai poder ver aqui nas vantagens do template method. E no caso aqui, eu vou ler aqui na esquerda, você pode deixar os clientes sobrescreverem apenas certas partes de um algoritmo grande, tornando-os menos afetados por mudanças que acontecem por outras partes do algoritmo.
justamente que é a situação ali onde você só está treinando treino tático, onde você só está mexendo no jogo de treino, no treino tático não, desculpa, no preparamento físico e no jogo treino. Você não está alterando o treino tático. E a gente evitaria uma duplicação que você teria que refazer todo o código para você fazer um preparo físico intenso ou um preparo físico leve. Essas alterações aí é uma forma de um polimorfismo que a gente utiliza aqui. Alguns clientes podem ser, agora nas desvantagens, alguns clientes podem ser limitados ao fornecer o esqueleto de um algoritmo. E aqui nessa questão do princípio de substituição de Liskov, na segunda desvantagem, esse é um princípio que é uma situação na qual você teria o seu código, que ele funcionaria todo em um sistema, por exemplo, seria um ponto .csv, que é o que o pessoal da estatística usa, o pessoal da ciência de dados, e você pode correr o risco de ele ser meio que substituído ao longo do código, se não for feito de maneira cuidadosa a utilização do template method, que ele pode acabar suprimindo isso. E as implementações do Pardon Template Method tendem a ser mais difíceis de se manter quanto mais etapas você tiver, porque você vai ter que ter várias classes abstratas e várias classes concretas. Dando continuidade, vamos para as perguntas. Cadê as dúvidas do pessoal? Opa, alguém pegou alguma dúvida, é só perguntar. A hora é agora. Eu tenho. Manda É ver. que, na verdade, não é uma dúvida, é uma pergunta, na verdade, porque, tipo, esse daí, eu achei ele parecido com outros, só que eu não tô lembrado qual. Aí você sabe me dizer qual se ele tem relação com outros? Eu posso dizer quais aqui para você agora. O Factory Method, que inclusive não foi apresentado, né? Infelizmente ninguém pegou, ninguém quis enfrentar os 30 minutos. E o Strategy. Ah, beleza. Eu acho que foi o Strategy mesmo. Uhum. Foi apresentado sim, viu? Tanto o Factory quanto o Abstract. O Factory? Não, foi o Abstract Factory que não Isso. foi. Né? Não, ele foi também. E o Abstract é porque houve uma troca de ordem. Mas que ele foi no outro apresentado. dia, Jorge. Foi no outro dia. Eu não devo ter visto, desculpa. Ele, Opa, já sabemos que você não está assistindo as gravações que eu estou postando lá no YouTube. Acho que essa eu devo ter perdido. É porque, Jorge, nesse dia o grupo não apresentou, foi no outro dia. ele se relaciona com o Factory Method, William. O Factory Method é uma especialização do Template Method. É por isso que eu achei parecido. E ele também é parecido com o Strategy, que igual o outro grupo falou aí. Só que o Strategy utiliza composição e o Template Method utiliza herança. Entendi. Mas o Strategy não foi apresentado. Isso, o Strategy de fato não. Mas você não botou por causa disso, professor? Não botei porque eu ia apresentar o Strategy na primeira aula de padrões, só que não deu tempo. Aí ficou. E também não tinha mais gente. Mas o Strategy, ele também lembra muito o State. Só tem algumas pequenas variações, mas a forma de implementar é bem parecida. E aí, vamos para as perguntas. Então, tem mais alguém negativo ou eu faço o sorteiozão geral? Veja isso, né, galera, precisando aí. A galera não tá se acusando aqui no chat, nem nada. Pessoal devagar. Acho que não tem mais ninguém precisando, não. Vamos então pro super aleatório aqui. Pá! 24. Quem é nosso 24? 24. João Felipe Barros Silva. Tá aí? Se não tá, é -1. -1. Próximo. 3.
Quem é o garotinho de número 3? Antônio Arthur, é você, Antônio Arthur. Você Rapaz. mesmo. E aí, Manda aí a Antônio primeira Arthur é de pergunta sorte, pro viu? Que ele Arthur. sempre é sorteado. Ah, meu, de sorte eu. Vai. É um premiado você. Template. Né? Template O method. template method é um Ah, padrão de projeto comportamental. e cara bom. Oh, graças, glória. Beijo, Arthur. Vamos lá, o próximo aqui. Eita, caiu 2. Esse gerador do Google tá muito ruim. André Carlos, rapaz, eu não lembro nem de você, André Carlos. Se você estiver aqui, me desculpe. É esse André Fernandes, é? É ele mesmo, André Carlos Fernandes Melo. André, você além de responder, cara, você tem que abrir sua câmera aí, que eu não lembro de você, cara. Você passou a disciplina todinha sem falar um oi comigo, como é que pode? Manda a pergunta aí, galera, pro André. Olha aí, só para dizer que é trabalhadorzão. Ei, André, você tem que seguir meu canal de investimento, cara, para você aplicar esse dinheiro direito. Descreva a estrutura do template method, ó. Vixe. E aí, André? E aí, qual é a estrutura do template method? Vixe. Vixe é -1. Vixe é -1. Vixe é -1. Vamos sortear mais um que não seja vixe. Número 9. 9 é o Daniel Rocha Maia. Tá aí, Daniel? Daniel Rocha, tá aí. Vai lá, Daniel. A estrutura aí do template method deu tempo até de googar, ó, enquanto o André tava no sofrimento. E aí, galera, ele respondeu aí no chat. Cadê vocês? Classe abstrata, olha aí. Um método que chama os outros. E Valeu aí, um ponto você- aí, professor. Um ponto. Um ponto, não é 0,8, não? Não, vamos ser humilde, professor. Ele foi rápido, professor. Foi, né? Vou botar, beleza. E a última pergunta vai para o número 32. 32, ô curiosidade. É o Matheus Bezerra. Sou eu. Porra, não pode. Vamos pro próximo. Então ficou pro Matheus Henrique. Matheus Henrique tá aí? Qual é o outro Matheus que tá aí? Tá aí, É Matheus. você mesmo, Henrique. Manda ver aí. Lá e vai, ó. Qual a principal utilidade do template method? Não diga que é passar em PO, não, pelo amor de Deus. E aí? Matheus, sim. Opa. Tô calmo, cara, mas aí você me deixa nervoso. Com essa demora. Alô? Eu vou contar a gugada, hein? E aí? E aí? Da liberdade? Ele tá dizendo da liberdade. Foi mais ou menos, hein? Eu dou 0,5 nessa daí. Pelo menos não vai ficar negativo, Matheus. Valeu, equipe! Valeu! Uhul! E agora, galera? E agora? Fechando. É o lugar de gala. É o lugar de mais destaque da disciplina. Quem vai fechar o hall de apresentações? Eu coloquei aqui Melo e Guilherme com
com visitor. Eu não sei quem é Melo, já falaram 5 Melos aqui. Todo mundo é primo aqui nessa disciplina. Quem é o Melo aqui que vai com o Guilherme? André, você é Melo também, cara? Cadê? É Melo também. Ó, vocês são primos? E o Guilherme é você, Guilherme Ricardo, é? Pois manda brasa aí. Alô, alô, tá me escutando? Estamos escutando. Pronto, só esperar ele compartilhar a tela. Ok. Ei, galera, algum de vocês quer Melo? É Melo aqui de... Tem uns Melo de uma cidadezinha aqui perto? Qual é o nome? Não é Caraúbas, não. Severiano Melo, por ali. Acho que é de Severiano Melo. Alto Rodrigues, né? Aldo Rodrigues, é? Ei, quem é de lá? É? Já vejo. Pronto, boa tarde aí, né? A gente vai apresentar o Visitor e pode passar. O objetivo do Visitor, ele, no caso, ele é um padrão comportamental, né? E é definir uma nova operação sem mudar as classes existentes, respeitando o princípio de aberto-fechado, onde as classes estão abertas para extensões e fechadas para modificações. E ele também separa os algoritmos dos objetos. Como é que a gente vai fazer isso? Basicamente vai ser tendo um objeto visitante, e aí ele visita esse objeto principal e vai aplicar o método de alguma forma com as características desse objeto. A aplicabilidade dele vai ser executar o algoritmo em todos os elementos de uma estrutura complexa, como, por exemplo, no Composite, que os meninos apresentaram anteontem, se não me engano. Então, tipo, como ele tem muitos objetos que funcionam como um, é que eu não estou muito lembrado. Eu vou ser sincero que eu não peguei muito bem, não. Mas aí ele serve muito bem junto com o Composite. Aí agora vai ter a implementação, que o André vai explicar. Dá pra escutar aí, professor? Dá sim, meu Dá patrão, sim. tá bom aí. Pronto, beleza. Só um instantinho. Que eu vou apresentar aqui dividindo na tela. Fica melhor de eu mostrar o código, sabe? Pronto, a implementação é bem... Assim, é mais simples de se entender quando a gente vai olhar pela implementação, sabe? O Visitor. Praticamente a gente vai declarar uma interface, que vai ser o Visitor. Quando eu mostrar o diagrama, dá também para entender bem melhor. Vai declarar a interface Visitor, certo? E aí vai ter, dentro dos elementos, certo? Os elementos principais do programa, vai ter um método accept, né? Que a gente vai ter que implementar para poder receber os visitors, né? Que vai ser implementado, né? No caso, implementar os métodos. Aí vai criar as classes visitantes, né? O visitor vai criar uma classe para cada tipo de modificação que você queira implementar nos métodos. Vamos supor que você precise fazer algum tipo de modificação, a qual você não queira modificar a classe principal, né? E você vai usar o Visitor para poder aplicar esse elemento, né? No caso, vai criar os objetos visitantes para cada tipo de implementação diferente que a gente queira aplicar, né? Esse aqui é o diagrama. Né? No caso aqui, eu criei um códigozinho bem simples para explicar, né? Vamos supor, aqui seria, no caso, se você fosse criar um projeto, né? Onde seria uma conveniência internacional, ela tem certos tipos de produtos, né? E esses produtos têm que ser agora eu enganchei. Categorizados, né? Para poder se dividir. No caso, poderia ser aqui um exemplo de
comidas, cigarros e bebidas alcoólicas. Tá? Aqui a gente estaria implementando a classe abstrata ou a interface principal, né? Teria os produtos, né? Aqui a gente teria os atributos, né? O nome e o preço. Cria aqui um construtor dele, para a gente colocar o nome e o preço para ele. Tá? E aí, aqui na principal, a gente chamaria ele, né? Instanciaria uma comida, um cigarro e a bebida alcoólica. Tá? Só que aí, para isso, no caso, o gerente lhe pediria para dizer que cada produto desse, em países diferentes, ele seria taxado de maneiras diferentes, né? Então, a gente teria que fazer essas modificações e, sem que precisasse estar fazendo a modificação em cada classe, a gente criaria uma classe Viston para poder sempre entrar no código, a gente chamar ela e ela fazer a modificação, tá? Aí, no caso, as classes Viston seriam essa daqui, né? Aqui seria a interface Viston, para calcular as taxas, ó, em cima da comida, em cima do cigarro e em cima das bebidas alcoólicas, né? Aqui seria a interface e aqui seria a própria classe Viston, o próprio objeto, né? E aí ele teria os métodos para poder modificar individualmente cada um, né? Aplicando as taxas, eu inventei aqui umas taxas, né? 5% em cima da comida, seria 150% em cima do cigarro, né? E aqui só para a gente executar. Quando a gente executa, eu botei aqui para ele mostrar o total sem ser taxado, né? E o total taxado. Aqui ele chamaria um array de um tipo carrinho, né? Botando todos os produtos. E aqui depois eu botaria todos os produtos chamando o método aqui. Eu não mostrei esse aqui. Né? Cadê? Aqui seria o método accept, né, da interface que ele receberia o visitante. Tá? Agora é com o Guilherme. Pronto. Aí as vantagens. Ele vai ser, como eu disse antes, separar os algoritmos complexos em objetos auxiliares. Vou mostrar aí de novo. Pronto. E por isso, o código ele vai ficar mais limpo, vai ficar mais organizado. E ele respeita os dois princípios, o aberto e fechado e o de responsabilidade única. O aberto e fechado que eu já falei antes, e o de responsabilidade única que cada classe ela tem sua responsabilidade. Tipo, a classe, aquela principal, ela vai ser o carrinho, que ela vai receber os objetos, que vai ser comida, cigarro. E aí também vai ter os objetos visitantes, que cada objeto visitante ele vai calcular para cada país, no caso do nosso exemplo. E aí as desvantagens vão ser, passei, que toda vez que a gente vai colocar um objeto novo, todos os visitors eles vão ter que ser atualizados. Por exemplo, nesse exemplo que a gente só tinha, porque eu não lembro se ele mostrou, mas a gente calculava o imposto em cima do produto para o Brasil. Mas, por exemplo, se a gente tivesse 3 países diferentes, se a gente colocasse mais um objeto, sendo, sei lá, vender qualquer coisa, um carregador, estou vendo aqui na minha frente, aí ele vai aplicar o imposto em cima do carregador. E aí a gente vai ter que colocar esse método para taxa em cima do carregador em cada país, que vai ser em cada visitor. E os objetos visitantes eles podem não ter acesso a todos os membros dos objetos. Tipo, quando a gente está fazendo o método, a gente usa get e tal por causa do encapsulamento. Fora isso, a gente não vai conseguir acessar nenhum tipo de atributo nem nada. E é isso. Agora para as perguntas. Rapaz, que velocidade. E as dúvidas da galera? É simples, professor. Não tem muita coisa para falar, não. Dúvidas, galera? Dúvidas? Aproveitem. Agora é a hora. Agora é a hora. E aí? Não, dúvida não. É porque se pudesse mostrar novamente aí a UML, que não deu para mim ver muito. Mostrar o quê? O diagrama da UML. Tá aqui.
Ah, tá. Eu nem falei muito bem do diagrama, desculpe, tá? Aqui eu fui falando no código e não fui mostrando no diagrama, né? No caso, aqui seria a interface principal, né, do programa, tá? E aqui as classes. Aqui seria a interface dos produtos, né? E aqui seriam os próprios produtos, a comida, a bebida, né? E aqui pode ver que ele tem o método principal, né, que vai receber o visto, né? E para cada produto ele vai chamar o método e receber o visto, né? Aqui é a interface do visto, né? E cada classe criada por visto vai ser o que você quer modificar, né? Então aqui seria o classe das taxas do Brasil, né? E aí vai ter um método para cada elemento, né, modificando aquele elemento, né? Modificando a taxa, no caso, que você queira modificar o preço, qual vai ser o valor da taxa. Aqui que vai ter a lógica da modificação, da implementação, tá? A lógica. E aí, mais alguma dúvida? Eita. É isso, galera. Na verdade, esse último, como não tem mais ninguém negativo, eu vou deixar a própria equipe fazer as perguntas e respondê-las, só para deixar todo mundo relaxado, curtindo. Pronto. Vou responder a primeira. Para que serve o objeto visitante concreto, né? No caso, o objeto visitante, ele serve para poder fazer as modificações. Ele é como se fosse as classes, né, criadas a partir da interface. Tá? Então, ele que vai ter os métodos que vão aplicar a lógica que você quer que seja aplicada em cima dos objetos principais, né? Então, no caso, a comida lá, eu tenho o preço dela correto, e aí eu quero aplicar as taxas do Brasil. Então, o objeto, né, a classe Brasil, ali, taxas do Brasil, vai ser o objeto visitante concreto. Né? Ele serve para poder guardar os métodos que vão ser implementados, certo? Para modificar as taxas. Aí a próxima pergunta. Eu devo deixar para o Guilherme. Eu respondo uma, ele responde outra, eu respondo outra. Ok. Pronto, a desvantagem do visitor pode ser aquela que eu falei, de que você precisa atualizar todos os visitors para cada objeto que eu vou adicionar, para cada classe diferente que eu vou adicionar. Tipo, se eu for adicionar outro tipo de produto, eu vou ter que atualizar todos os visitors para poder fazer o método em cima deles. Isso. E como o elemento recebe o objeto visitante? Essa é bem fácil, ele recebe através de um próprio método accept, que você vai chamar ele lá tanto na interface quanto nos demais objetos, né? Então, você vai criar esse método, ele vai receber o objeto e ele vai retornar o método do próprio objeto visitante, que vai fazer a modificação. Então, através de métodos accept, que vão receber o objeto visitante, para poder fazer a modificação. É assim que eles recebem. E é isso. Valeu, galera. Valeu. Muito bom. Aê! E é isso, meus queridos. Chegamos ao fim das apresentações. Próxima terça vocês estarão de folga. A gente nem se encontra. Nos vemos agora na quarta e na quinta durante as apresentações. Portanto, vocês têm a terça livre para dar aquele último gás, deixar o projeto assim no ponto. E durante esse tempo eu vou fechando as notas aí para que vocês cheguem na apresentação sabendo de tudo aí que vocês precisam. Lembrando que se tiverem dúvida, podem me chamar lá no Discord, podem chamar também o nosso monitor, Vinícius, que estaremos à disposição. Beleza, galera? Mais alguma coisa? Podemos nos despedir? Professor, Fala, eu Guilherme. acho que eu me perdi nisso. Vai ter alguma ordem para apresentar no dia e tal? A Angélica definiu todas as ordens. Está com 7 meses que ela me mandou um documento que tem 200 nomes de vocês com ordem. Já tem 3 semestres que a mulher agendou isso daí e eu ainda estava marcando coisa no horário. Quase que ela me mata.
Ó, o Matheus Henrique Então, tá show, dizendo que ela valeu. mandou no e-mail. Eu também recebi um e-mail desse, mas tem uns 200 anos. Eu deixei com ela. Eu confio. Ela é meio assim agoniada, eu não sei se vocês perceberam. Vixe, tá gravando, ó, mas eu vou disponibilizar. Ela sabe que ela é agoniada. E aí ela fica aperreada de resolver as coisas. Logo eu digo, resolva que eu confio. Aí ela já mandou faz um tempinho aí. Ó, aí os meninos estão dizendo que ela mandou umas 20 vezes. Estou dizendo que é agoniada. Mas a bichinha, galera, para quem não sabe, o pai dela faleceu ontem à noite. Eu, inclusive, fui lá visitar o velório hoje, então muito provavelmente ela não deve nem entrar em contato com vocês amanhã. Foi, cara, teve um infarto fulminante. Muito triste, muito triste. Então, pelo menos tem esse intervalo aí de uma semana. Eu acho que ela vai precisar dar muito apoio à mãe, né? Ela mora em Mossoró, aí a outra irmã dela é casada, morava o pai e a mãe. Então a mãe vai precisar de muito apoio nesse momento, mas fica mantida nosso encontro da próxima semana para as apresentações. Caso ela ainda não esteja bem para participar, eu resolvo aí com a galera. Tá bom? Mandem mensagem para ela que ela fica feliz. Olgo, posso falar com você sim. Mais alguém quer falar comigo depois? Eu e Kennedy. Beleza, é verdade. O Kennedy estava querendo falar comigo. Pois então vou acabar a gravação, galera. Um abraço a todos. Quem não tem mais nada para tratar pode sair.